Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, refletindo nesta semana algo fundamental, essencial, que é como nós experimentamos a obra da redenção de Cristo por nós na cruz do Calvário. Já vimos à luz da pergunta número 85 que Deus designou como recursos para que nós sejamos libertos da ira e da condenação, merecida condenação dos nossos pecados, arrependimento, fé e os meios exteriores que Deus usa para nos comunicar isso. Vimos nos dias anteriores o que são a fé e o arrependimento. E hoje, a pergunta número 88 nos apresenta este terceiro recurso, que é o seguinte, pergunta: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Veja que, por vezes, nós podemos negligenciar esta questão por se tratar dos meios exteriores. A maior parte da nossa ênfase no discurso evangélico, ou seja, no discurso da Bíblia do Evangelho, que está em nosso lábio, ou no discurso evangelical daqueles que professam a fé protestante, está nos meios interiores, no arrependimento e na fé, naquilo que ocorre dentro de nós. Porém, estas realidades que ocorrem dentro de nós são resultado de atos que Deus estabelece para nos alcançar, que vêm de fora de nós. A comunicação da graça de Deus não ocorre imediatamente no nosso coração, na nossa alma e na nossa mente. Deus se utiliza de meios exteriores para alcançar o nosso coração e produzir estas graças que são os meios interiores do arrependimento e da fé. Quais são eles? A resposta do catecismo é a seguinte: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Veja que maneira sábia, bíblica e equilibrada os teólogos de Westminster demonstraram aqui nestas questões a maneira como Deus salva o seu povo. Primeiro nós vimos a operação dessa graça internamente, na vida de cada um. Deus designou o arrependimento para a vida e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo como os meios para recebermos os benefícios de Cristo. No entanto, essas mesmas graças, ou esses mesmos meios de graça, recursos da graça que nos foram dados, aqui mais precisamente essas graças salvadoras, a graça salvadora, arrependimento e fé, não ocorrem instantânea e imediatamente. Elas ocorrem, o arrependimento e a fé, como fruto da graça de Deus operante em nossa vida, mas ordinariamente como consequência ou resultado dos meios exteriores usados por Deus. Recursos que estão fora de nós e que é dada à igreja, recursos que são dados à igreja para a produção da graça salvadora. São exteriores, porque não são realidades internas da alma e do coração, mas realidades que se concretizam fora de nós, e são ordinários, porque é a maneira da ordem comum, é como Deus, de uma forma padronizada ou normatizada ou regular, normal, alcança as pessoas, a forma comum de Deus alcançar os seus e comunicar as bênçãos da redenção adquiridas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que meios são esses? Bem, são as ordenanças, ou seja, são aquilo que Deus ordenou à igreja para executar no seu ministério eclesiástico, no ministério da igreja, e assim, através deles, gerar a graça experimentada interiormente do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Especialmente, vai nos dizer o breve catecismo de Westminster, a palavra de Deus, o principal meio desta graça, o principal recurso a ser usado pelo Senhor para gerar este arrependimento e esta fé, os sacramentos, como um meio auxiliar para fortalecer de uma maneira dramatizada e mística a verdade comunicada e compreendida pela pregação do Evangelho, e a oração como recurso de resposta individual através da qual eu me aproprio do que Deus me deu. Veja que essa tríade
nos é apresentada como os recursos externos ordinários para Deus comunicar a graça da salvação, gerando arrependimento e fé. Nós lemos na palavra de Deus, em Atos 2, 41 e 42, o seguinte: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja que estes versículos aqui resumem de uma forma muito bela a dinâmica da igreja cristã e nos explicam precisamente como a igreja fez uso destes meios exteriores e ordinários, através dos quais Cristo nos comunica as bênçãos que ele adquiriu para nós na cruz do Calvário. É pela pregação da palavra que pecadores vão tomando consciência de quem são e da obra de Cristo Jesus. É pela ministração do sacramento que aqueles que creem na mensagem da palavra têm confirmado, renovado e selado esta fé. E é pela oração que nós nos apropriamos, nos rendemos, experimentamos e recebemos a graça da salvação que nos é oferecida em Cristo Jesus. Portanto, façamos uso diligentes destes recursos, desses meios de graça exteriores e ordinários que Deus estabeleceu para a sua igreja. Lembre-se, palavra, sacramentos e oração, meios exteriores e ordinários, através dos quais recebemos as bênçãos que Cristo conquistou para nós e respondemos com arrependimento e fé. Oremos. Ó Deus bendito, colocamos nossa vida diante de Ti. O Teu Filho nos foi dado por Ti mesmo para buscar e salvar o que estava perdido. E sem a Tua graça é isso que somos, perdidos. E muitas vezes em nossa vida nos encontramos perdidos também. Portanto, candidatos para experimentarmos o resgate e a redenção. Humildemente nos rendemos e pedimos o Teu auxílio, mantenha-nos na Tua dependência, experimentando a dependência do Senhor a cada dia. O arrependimento, a fé, ajuda-nos a fazer uso diligente dos recursos externos que produzem estas graças internas. Oramos em nome do Teu Filho. Amém. Deus nos abençoe e aguardo você amanhã.